E aí, galera do YouTube, meus alunos queridos, na sequência das nossas aulas, Direito Constitucional Narrado, vamos lá, aula 14, hoje nós vamos falar sobre o inciso 52 do artigo 5º e seguintes da Constituição Federal, importantíssimo para provas da ordem e concursos públicos, esses incisos especificamente. Os de hoje têm caído muito, né? E são um fundamento para vários recursos, para quem está advogando. Tudo já a gente fez a colação, trouxemos aqui para vocês os últimos julgados do Supremo Tribunal Federal, os últimos entendimentos, até jurisprudenciais. Então a gente está trazendo também jurisprudências, súmulas das mais recentes, ok? Na sequência, então, narrando para vocês, pessoal. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ok? O que está em verde são os nossos comentários e azul. Parte da doutrina fala que processado refere-se ao quê, pessoal? Ao princípio do promotor natural, né? E esse dispositivo em específico, 53, inciso 53, ele está a albergar o princípio do juiz natural, né? Lembrando que o juiz natural ou promotor natural é aquela autoridade pública competente, no sentido de delimitação, limites da jurisdição, competente para falar nos autos do processo, né? Nós já falávamos em outras oportunidades, pessoal, que não é qualquer juiz de qualquer instância do Brasil que pode julgar qualquer causa, né? O juiz do Sul não pode julgar causas que ocorreram, situações, enfim, fatos típicos, crimes, infrações penais que ocorreram lá no norte do estado, do estado Brasil, né? Então, verifiquem que o princípio do juiz natural, ele está justamente para limitar o poder do Estado, assim como outras garantias e direitos constitucionais. Vamos verificar a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. Diz: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, da atração por continência ou conexão, do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Tá? Lembrando que continência e conexão, a partir dos artigos 69 e seguintes do Código de Processo Penal, está a fazer com que se evitem decisões divergentes, contraditórias. Então, para que cada juiz não julgue uma coisa, por exemplo, um tema ou um delito, se o legislador processual penal prevê essa hipótese de juntada, né? Juntada dos processos. Por isso que, às vezes, réus condenados no mensalão, né, que tem eventualmente, por exemplo, prerrogativa de função, um ministro de Estado, por exemplo, um deputado, um senador, ele é às vezes julgado juntamente, se ele praticou com conexão ou mesmo continência, esses processos serão julgados de uma forma conjunta, justamente para evitar as decisões contraditórias, né? E evidentemente facilitar até o julgamento do caso. Novo: a prova encontrada fortuitamente durante a investigação criminal é válida, salvo se comprovado vício ensejador de sua nulidade. Né? Nulidade da interceptação telefônica, determinada por autoridade judicial incompetente nos termos do artigo 102, 1, a linha B da Constituição, do artigo 1º da Lei 9.296 de 96, que vai falar da interceptação telefônica. Depois vocês verifiquem com calma o julgado que nós trouxemos para vocês da segunda turma, julgado agora, de 2016, março de 2016, no inquérito 3732, relatora ministra Carmen Lúcia.
Outro julgado recente e bacana, de 2011, o Supremo Tribunal Federal, estou lendo o julgado, exerce com exclusividade constitucional o papel de juiz natural. Olha aí a figura novamente que nós estávamos a falar para vocês. Juiz natural, promotor natural, né? Aquele constitucionalmente competente para o julgamento ou para a propositura das peças acusatórias, no caso do promotor natural, por exemplo. Né? Então o STF exerce com exclusividade constitucional o papel de juiz natural do processo de extradição, sendo irrelevante para os efeitos de declaração de nulidade a eventual delegação de atribuição para o processamento e cumprimento de cartas de ordem nas instâncias ordinárias. Julgamento aí de 2011 para vocês. Na sequência, inciso 54, estamos caminhando, galera, é isso aí, vamos junto, vamos estudar para concurso, vamos passar na ordem, os colegas nossos, advogados, vamos ficar aí mais antenados com as inúmeras alterações que o direito a todo momento está a nos solicitar. Para quê? Para que nós possamos prestar, né, a nossa contribuição jurisdicional de uma forma geral, aos clientes, enfim, né, para que a gente possa fazer uma advocacia, seja pública, seja privada, né, de forma aí a estar compartilhando, né, os conhecimentos, né, da forma mais democrática que possa haver, que no caso, nos dias de hoje, é a internet. Né? Ok. Ninguém será então privado da liberdade, estou lendo o inciso 54, ou de seus bens sem o devido processo legal, né? Diferentemente de outrora, de outras épocas terríveis que nós já passamos, está albergado então no texto constitucional esse importantíssimo direito, essa garantia, né? Do due process of law, ou seja, de devido processo legal. Ninguém pode ser preso sem que haja, evidentemente, uma autoridade competente, juiz natural, determinando, né, fora as hipóteses de prisão flagrante, por mandado judicial, enfim. Né? Súmula 24. Interessante. Vamos lá, vinculante. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º 1 a 4 né, da Lei 837/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Opa! Interessante, vamos lembrar, né? Lançamento tributário, aquele procedimento, né, que vai ensejar a futura cobrança a partir da constituição da chamada CDA, né? Certidão de dívida ativa. Vamos lembrar de um pouquinho de direito tributário também, né? Que a gente vai amarrando todos os institutos do direito justamente para fazer vocês visualizarem isso, né? É interessante. Lembrando que o lançamento tributário ele constitui, a natureza é constitutiva do crédito tributário. Importante súmula para a prova da OAB. Estou lendo a súmula vinculante 14 agora, vejam só. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que, já documentados em processo ou procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vejam só as prerrogativas dos defensores, do advogado. Né? Outra, súmula 704 do STF, não viola as garantias do juiz natural, olha o juiz natural aí, vai cair isso em prova, pessoal. O juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, esse que a gente está vendo, due process of law, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Já falamos e discorremos sobre isso. Súmula 547, ao contribuinte em débito, ao direito tributário de novo aí, pessoal. Não é lícito à autoridade proibir que adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Súmula 323, do STF, tudo do STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Inadmissível. Ok. Súmula 70 do STF. Essa já é bem antiga, mas
Está aí. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Esse é novo, 2016, março, para vocês, ministro Barroso. Opa! Aproveitando o ensejo, o livro do professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Vale a pena para aqueles colegas que querem aí aprimorar os seus conhecimentos, a parte de interpretação do neoconstitucionalismo, vale a pena o livro do professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A gente indica, tamo junto. Vamos lá. No curso do procedimento de impeachment, o acusado tem a prerrogativa de se manifestar de um modo geral após a acusação. Isso é uma base, né? Concretização da garantia constitucional do devido processo legal. Né? Então, de forma geral, a defesa, né, no processo penal, ela está a falar sempre após a acusação. E isso é fundamental para a garantia constitucional da ampla defesa, do contraditório e do due process of law, devido processo legal. A DPF 378, quem quiser aprofundar, vejam aí, decisão de 2016. Na sequência, seguindo, já está terminando, aulas curtas, mas bem informais, gostosas, em forma de bate-papo, né? É muito gostoso. Nossa, eu não entendi, volta um pouquinho o vídeo. Depois a gente vai fazer um vídeo para vocês, para explicar para vocês como que eu posso fazer para essas aulas ficarem no meu dispositivo iOS ou Android. Como? Fácil, pessoal. Existem várias ferramentas para isso. Tá? Vocês estão autorizados, eu estou permitindo. Gravem as nossas aulas, por isso que é Constituição narrada, para que vocês possam estudar em locais diferentes, nas filas, em metrô, em trânsito, mas gravem. Ah, mas eu vou ficar gastando meus dados celulares. Não, vou dar uma dica para vocês. A TubeCatcher é um dos instrumentos que aí está público, né? Antigo já até, deve ter até outros mais modernos, mas ele é excelente. E vocês podem gravar essas aulas à voz do professor que vos fala e depois transformar no próprio... Você grava o vídeo no YouTube e ele tem o mecanismo para transformar em MP3. Pronto, tá lá. Transformou em MP3, tudo em aulas 1, 2, 3 e tal. Estou estudando a Constituição. E estudando a Constituição, vocês estarão também estudando direito administrativo, direito tributário, penal, processo penal. Né? Tudo evidentemente relacionado ao direito constitucional. Mas é o que cai, pessoal? Cai letra de lei seca. Por isso que a gente está narrando a Constituição. Tá? Ok. Vamos lá, inciso 55, dada a dica, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório. Tá? Então, e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o inciso 55 também está tutelando esse direito, né, quase que sagrado, né, de participação, de poder de influência, quer dizer, que é o contraditório formal. É o direito de participação e contraditório material é o poder da influência. Princípio da ampla defesa e do contraditório garantidos aí no inciso 55 do texto constitucional. Né? Súmula vinculante, 28. Percebam vocês que nós estamos colocando as súmulas que digam respeito imediato aí ao inciso comentado ou narrado para vocês. Tá? Então é importante porque é assim que normalmente cai nas provas, né? Que pode cair numa prova mais sofisticada, a súmula até de jurisprudência. Hoje em dia, ainda mais com as alterações do Código de Processo Civil, né? Esses julgamentos reiterados, eles tomaram grande força, né? Em demandas repetitivas, etc. Súmulas vinculantes tomaram força realmente no ordenamento jurídico, muito mais que antes, em outras épocas. Né? Com a reforma do CPC e outras reformas que estão a vir, nós temos que tomar cuidado com os informativos da STF, STJ, súmulas vinculantes, enfim, que o pessoal do direito trabalha das OJs. Vamos lá, súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade da ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante 14. Vamos falando das súmulas que digam respeito aos incisos. É direito, súmula 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova. De novo, inciso 55, né? Vejam vocês, ampla defesa, amplo contraditório, né? Defesa falando após a acusação, né? Em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que diz respeito ao exercício do direito de defesa. A falta de defesa técnica, súmula vinculante 5. Número 5. A falta de defesa técnica por advogado, olha lá, pessoal da OAB, no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Cuidado, hein? Quer dizer, é possível que haja falta, apesar de que o advogado, evidentemente, é indispensável à administração da justiça, como todos sabem. Mas, essa súmula vinculante, cuidado com ela. Súmula vinculante número 3. Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e ampla defesa, aí de novo, né? Quando da decisão puder resultar na anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, da aposentadoria, reforma e pensão, súmula vinculante 3. Né? Pessoal, meus alunos de Direito Administrativo, um abraço para vocês. Direito Administrativo conosco. Vamos lembrar rapidinho, diferença de revogação e anulação de atos administrativos? Vamos lembrar um pouquinho do Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello? Vamos lá. O que eu revogo? O que é nulo, ele não produz efeitos. Tá? A anulabilidade para alguns, né? O professor Eli, ele entende que só o ato é nulo ou não. Já alguns falam em anulabilidade, outros doutrinadores. Né? Então, qual é a diferença básica de nulidade e a revogação? A revogação, o ato é válido, mas por força da discricionariedade do administrador, conveniência, binômio, conveniência e oportunidade, e ele, o administrador, tem por bem caçar, entre aspas, revogar aquele ato. Tá? Então o ato é válido. Tá? Na escada kantiana, depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente, passando para vocês, existe o ato primeiro, depois, primeiro plano, depois segundo escadinha, degrauzinho da escada, verifica-se a validade, o ato é inválido ou válido, e num plano um pouquinho mais além, a questão da eficácia. Então, existência, validade e eficácia. Ok? Seguindo, então, essa é a grande diferença. Tá? Súmula 708 do STF. É nulo o julgamento da apelação, se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Súmula 704, está terminando, pessoal. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa, prefiro pecar por excesso. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do correio for prerrogativa de função de um dos denunciados. Súmula 701, no OMS, no mandado de segurança impetrado pelo OMP, contra a decisão preferida no processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Por fim, súmula 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência da defesa, só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Né? Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, pessoal. Vide a lei, por exemplo, 9.296 de 96, que vai falar sobre a possibilidade de escuta telefônica. Rapidinho, algumas teorias, tem mais, mas as mais importantes, teoria das provas ilícitas. Prova, qual que é a diferença de prova ilícita de ilegítima? Tá? Prova ilegal seria o gênero. Prova ilícita
a parte da doutrina distingue lícita de ilegítima. As provas chamadas ilícitas são aquelas onde há um desrespeito às normas de conteúdo material, normas materiais. E infringência de normas processuais, falar-se-ia em provas ilegítimas e não provas ilícitas. Então guarda, ilegítimas referentemente ao direito processual e provas ilícitas ao direito material. Nulidade, a prova ilícita é inadmissível no processo, ela é nula, tá? Mas essa nulidade, evidentemente, ela não vai ter o tônus, o condão de anular todo o processo que aconteceu até então. A prova é tida como nula e a autoridade judiciária mandará expurgá-la dos autos do processo. Provas derivadas. O que é uma prova derivada? A gente vai que ela deriva de outra prova. Estou escuta telefônica ou gravação ambiental. Dessa prova eu tenho uma outra prova, por exemplo, eu fico sabendo de um crime de estupro através dessa escuta ambiental. Então uma prova vai derivando da outra prova. Será que pode? Será que de provas ilícitas eu posso obter licitamente outras provas? Tá? E aí duas teorias, teoria alemã e teoria americana, direito norte-americano. A primeira, a alemã, diz que não contamina, é a da não contaminação. Cada prova teria a sua validade autônoma. Tá? E já a teoria americana diz que não, a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual todas aquelas provas que derivem das ilícitas seriam também, por contaminação, ilícitas também. Bom, vamos já para o suquinho da laranja. Qual teoria adotada no direito do Brasil predominava no STF antes daquela lei de 96, da interceptação das comunicações telefônicas? A teoria alemã. Mas, de 96 para cá, se adotou a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou chamada Poison Fruit Tree Theory. Okay? Existem exceções, por exemplo, nas legítimas defesas das liberdades públicas, é possível, ainda que seja ilegítima, se levar em juízo para salvaguardar direitos fundamentais. Vamos lá, na sequência. O que é o direito à prova? O direito à prova, parte da doutrina, né, distingue que o direito à prova é algo mais amplo do que se pensa. Na verdade, ele se subdivide, aqui vejam vocês no vídeo, o direito à prova é o direito a produzir a prova, a produção da prova, no direito de participação na produção da prova, né? As partes têm esse direito, o direito de manifestar-se sobre provas produzidas tanto pelo autor como pelo réu, e direito de valoração da prova, ou seja, de ver a sua apreciação pela autoridade. Vejam só, é um desdobramento do direito à prova no direito brasileiro. Tá? Aqui nós trouxemos alguns julgados, né? Alguns julgados todos recentes para vocês, 2011, tá? Filmagem realizada pela vítima, julgado de 2009, eventuais vícios, estou lendo o julgado, eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento fotográfico procedido na fase inquisitorial em desconformidade com o artigo 226.1 do CPP não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria The Fruit of the Poisonous Tree. Sentença condenatória embasada em provas autônomas. Relator ministro Eros Grau e agora, recentemente, relatora ministra Carmen Lúcia, julgamento 2010, publicado em novembro de 2010. É isso. O nosso inciso hoje encerra por hoje e amanhã a gente continua com Constituição narrada e comentada. Professor Caldeira, www.abcdireitoconstitucional.com.br. Um abraço, fiquem com Deus.